estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. Gente, hoje nosso assunto é sobre mercado de trabalho, mas falando sobre o conflito de gerações. A gente tem visto muitos memes, muita gente falando sobre essa tal geração Z entrando no mercado de trabalho. Por quê? Eles estão atingindo a maioridade, 18, 19 anos. Alguns foram ali menor aprendiz, outros não, estão entrando agora. E o conflito de gerações está batendo na porta de todas as empresas, não é de um ramo, é de todas. E por isso a gente trouxe aqui ao Sala de Entrevistas novamente, ela que é especialista no assunto, gestora de pessoas e também de recursos humanos, a Mônica Guedin. Mônica, obrigado pela presença. E é isso, né? Está um conflito que está chegando à beira da loucura em alguns pontos, porque ninguém mais está se entendendo nesse mercado de trabalho com gerações tão conflitantes, né? Exatamente. A gente vê que a gente está numa região que propriamente tem muitas oportunidades de trabalho, então o leque de profissionais, né, ele acaba se abrangindo mais e as exigências também diminuem em alguns aspectos, e a gente tem essa nova geração, né, a geração Z entrando no mercado de trabalho, onde as ideias, a ideologia, a forma de trabalho, a forma de pensar é totalmente diferente de quem já está no mercado de trabalho, né? Então a gente vê esse conflito de ideias, esse conflito de gerações e sim, muitas empresas ainda não sabem gerenciar e lidar com esse público diverso dentro do ambiente. Mas aí vem o meu maior questionamento desse mundo. É a empresa que tem que se adaptar à geração ou a geração que tem que se adaptar ao que já existe? CLT, regras, empresas, enfim, hierarquia. Como é que fica dentro da gestão de pessoas isso? Eu digo que é das duas partes, tá? A empresa ela tem que se adequar e entender que ela tem o profissional de idades maiores e o pessoal da geração Z trabalhando juntos. Então ele tem que ter uma gestão de pessoas eficiente, eficaz, que consiga trazer esses dois públicos e não ter conflito, né? Ok, quando a gente faz isso de uma forma realmente efetiva e assertiva, a gente tem muitos resultados positivos. Então a empresa ela tem que se adequar sim a essa nova galera que está entrando no mercado de trabalho, justamente porque logo vai ser a grande massa dentro das empresas. Mas é importante que essa geração também entenda que certas situações e ações que são feitas dentro da empresa são feitas porque assim dão certo, né? Então a questão de organização, de alguns processos ou até mesmo de algumas normas que a empresa tem. Então é importante casar a questão da experiência do que já é feito com as ideias e a inovação da turma mais nova, né? A gente observa, né, que muitas empresas reclamam da postura da geração Z, porque parece que eles não sabem o que é lei trabalhista, não sabem o que é conformidades dentro do mercado de trabalho, porque a gente foi criado, né, a geração dos anos 80 até ali o começo de 90 para trabalhar, para se formar, né, o quesito era estude, se forme e arranje um bom emprego numa boa empresa, e depois estude, se forme para você ter uma boa empresa, e aí vai progredindo, só que parece que hoje é estude, se forme e não sei, você vai trabalhar por osmose, não sei. Não dá para entender o que eles estão querendo no mercado de trabalho hoje, muitas vezes. Hoje o que eu observo das pessoas que fazem entrevista com a gente da geração mais nova, né? Principalmente falando da geração Z, que é essa que a gente está falando mais hoje, né? São pessoas que são movidas por dois tópicos principais, né? Uma é o propósito. O que eu faço dentro da empresa precisa ter um propósito maior, né? Então a empresa tem que entender que as pessoas que estão vindo para o mercado agora têm que entender o propósito do que elas estão fazendo. E o que seria esse propósito, só para quem está em casa também entender? Então, geralmente, essa questão de propósito, ela é muito voltada a fazer sentido para ela, né? No contexto geral da empresa, qual é o sentido daquela empresa para a sociedade? Qual é o sentido daquela função para mim? Né? Então, muita dessa questão de propósito, aonde, né, muitas empresas elas não têm nem isso claro com outros profissionais, então traz muito à tona essa questão de missão, de visão, de valores, aonde que a empresa quer chegar, por que essa empresa nasceu. Essa juventude, esse pessoal mais novo tem anseio de saber essas informações, né? Então quer entender o porquê está ali. O porquê está ali. E se isso casa com os valores dela pessoal, isso vem muito forte. Só que em contrapartida, esse profissional ele também vem com a questão de imediatismo,
né? Então é uma pessoa que muitas vezes ela não terminou a faculdade, ela já quer um cargo maior, ela terminou a faculdade e já acha que já vai começar com um cargo mediano ou maior também. Então a gente observa que esse pessoal tem essa pressa, porque hoje na era da internet tudo é muito rápido, a informação é muito rápida, né? A tecnologia vem com isso. E automaticamente o profissional ele vai no mercado de trabalho, ele não entende que existem processos e muitas vezes um processo demorado, um processo longo para atingir. Então a gente encontra essa dificuldade. Por isso que muitos profissionais, às vezes, entram numa empresa, trabalham lá 3, 4 meses, recebem uma outra oportunidade, porque o nosso mercado ele está aquecido, então a pessoa já tem noção, já está recebendo uma proposta de outro local, né? Então essa pessoa está ali 3, 4 meses, recebe uma oportunidade com um salário maior, com uma titulação de cargo maior, ela acaba saindo. Por quê? Porque aqui eu não tive oportunidade de crescimento. Mas não é que não teve oportunidade, é porque o processo dentro de uma empresa não é tão rápido assim. Então a gente observa bastante isso. E o conflito, como você disse, de interesses, eles vão também muito pelas ideologias. Vou dar um exemplo bem chulo, o espaço pet, se tem espaço de descanso, se tem um benefício que ele acha que é o benefício X e Y que ele queira, enfim, eles vão em busca de coisas que a nossa geração só aceitaria, não iria pleiteá-los, vamos dizer assim, é isso, né? Uma coisa que eu acho interessante da nova geração é que eles têm muito claro o que eles querem, ou mais ou menos claro, e eles têm muito claro o que eles não querem. Então, assim, dentro das entrevistas de emprego, eles vêm com a principal ideia de que tem benefício? Benefício é importante. Né? Então, assim, tem um benefício de alimentação, como é que eles acham que a gente vai comer? A gente tem um salário, mas as pessoas pensam dessa forma. Tem alguma coisa para bem-estar, saúde, academia? Como que funciona? A empresa não dá benefício? Então, fica uma imagem da empresa que tem benefício e a empresa que não tem benefício, né? Então, já começa uma barreira nessa parte aí, tá? Essa questão de saúde emocional, né? De inteligência, de formação, de plano de carreira, tudo isso também vem muito à tona. E, em contrapartida a isso, o profissional, quando começa a fazer essa pergunta, ele está investigando toda a empresa para ver se vale a pena. Eles também são desprendidos da questão de carteira de trabalho. Então, se eu ficar aqui uma semana, um mês e eu não gostar, tá tudo bem. Eu saio daqui e vou para outro lugar. Então, eles não têm essa questão de ser presos à carteira propriamente dita. Que a nossa geração, geralmente, eu vou sujar a carteira, eu tenho que fazer carreira aqui, eu tenho que ficar 2 anos aqui. Eles não pensam dessa forma. Então, é um profissional que é muito fácil da empresa perder. E aí, automaticamente, a empresa acaba se puxando também em algumas estratégias para retenção, para valorização do profissional e acaba também trazendo benefícios para as outras pessoas. A gente tem que olhar o lado bom também dessa situação, porque ela acaba promovendo mudanças, né, no ambiente de trabalho. Mas isso a gente fala de profissionais que estão entrando no mercado de trabalho depois de uma faculdade, porque hoje é mais fácil, vamos dizer assim, você sair do ensino médio e já entrar na faculdade. Sim. Aí estão profissionais caindo no mercado com o diploma na mão, com 21 anos, sem nenhuma experiência, porque muitos deles nem estágio fizeram, nem na área, nem fora, né? Estão ali naquele esquema dos pais ainda estarem bancando a vida escolar e a vida deles. Quando eles caem com esse diploma no mercado de trabalho, não é muita exigência para quem não tem experiência, Mônica? É bastante exigência. Não é isso que está dando conflito? Principalmente quando o profissional ele busca uma titulação de cargo e um salário não condizentes, tá? Hoje, independente da função, da hierarquia, essa questão de benefício, de cultura, vem muito forte, tá? Desde o auxiliar de produção até a direção, todos acabam questionando essa parte. Não vou te dizer nenhum segmento que é diferente, porque todos têm, tá? Mas essa questão realmente que a gente encontra, essa dificuldade, é esse imediatismo, realmente. Eu saí da faculdade, nunca trabalhei, mas eu quero um salário de R$3.000 e folga na sexta-feira e trabalhar alguns dias de forma home office, né? Então, a gente observa isso também. Mas não dá para generalizar, assim, né? Mas numa grande massa, sim, das pessoas que vêm com graduação, às vezes pós-graduação, tem esse tipo de fala num processo de entrevista. E o chão de fábrica, como é que fica nessa história, Mônica? Eles não estão aderindo, as empresas ainda estão encontrando essa resistência, tem que mudar muita coisa? Eu vejo das duas partes, tá? Na parte operacional, como a gente mencionou, né? A gente visualiza muito esse profissional que ele busca sempre algo um pouco melhor,
Tá? E nesse algo um pouco melhor vem a questão de salário, vem a questão de benefício. Ninguém quer ficar ganhando um salário mínimo sem benefício o resto da vida. Exatamente. Quer progredir, né? Então, hoje, isso até a grande maioria ok da geração nova, mas nas outras gerações estão entrando nesse mesmo gancho, até porque a nossa região está competitiva, se a empresa vizinha me dá um salário maior, uma condição de trabalho melhor, um benefício mais interessante, eu vou sim trocar de empresa. Por isso que hoje as empresas estão se tornando competitivas também e trazendo situações e ações diferentes do que elas faziam umas 5, 10 anos atrás. Uhum. Até porque, né, Mônica, essa questão, como tu disse, da saúde mental veio forte. É uma geração com abalos emocionais, né, que estão entrando agora, mas muitos deles perderam famílias inteiras na pandemia, tiveram colapsos familiares e até estruturais devido à pandemia. Eles estão entrando, querendo ou não, faz 5 anos só a pandemia, mas para eles é um hiato de sair da adolescência e entrar na fase da adulta com algumas marcas, né, com a fase adulta com algumas marcas. Então, eles já chegam no mercado um pouco mais exigentes justamente com essa parte da saúde mental também, Sim, né? Porque eles viveram isso intensamente. Exatamente. E fora essa questão, a gente observa aquele profissional que viu, né, o pai e a mãe se matando de trabalhar, que não parava em casa, que até a gente comentou naquela outra vez que eu vim aqui, aonde a gente observa o pai que trabalhava como líder e que não parava em casa, a mãe que trabalhava de segunda a sexta, depois não tinha energia para sair, para dar atenção. Esse profissional, esse jovem, ele não quer um cargo de liderança para passar o que o pai passava, né? Ou aturar desaforo igual a mãe aturava, né? Então, assim, não, se é para viver assim, eu pulo de trabalho, eu vou para outro lugar, eu vou encontrar algo melhor, né? Então, por isso que as empresas acabam se moldando, porque o profissional ele já vem com uma visão de mercado totalmente distinta de nós ou dos nossos pais que apenas abaixavam a cabeça e trabalhavam, né? Então, assim, por mais que tenha o imediatismo, tenha algumas ideias que não são cabíveis nas empresas atualmente, porque tem muitas ideias que não são, né? A gente escuta, entende, mas sabe que não faz sentido, e aí esse profissional tem dificuldade de se colocar. Porque eles querem transferir a casa para o trabalho, exatamente. Né? Mas, em contrapartida, tem situações, né, Michele, que a gente consegue absorver e transformar dentro do ambiente de trabalho como algo positivo. Tanto que hoje tem muitas empresas que têm, né, esses programas de valorização, de escutativa, de questões realmente emocionais, acaba trazendo isso porque é um anseio da nova geração que está vindo, né? Mas, claro, tem muita coisa que o jovem pede hoje num ambiente de trabalho que, por enquanto, ainda não é sustentável as empresas possuírem. Né? Então, tem algum absurdo que tu já escutou, assim, só um exemplo pra gente? Então, a gente escuta de tudo, assim, mas assim, hoje o mais comum é realmente aquele profissional que ele não tem ideia da questão de carreira e pretensão salarial, isso é muito forte. Então, a questão ainda fica dentro do dinheiro ali, do valor do salário. Sim, e dos benefícios, né? Então, muitas vezes os benefícios que eles buscam é muito um Google da vida, que não se aplica aqui na nossa realidade. Até entendo que muitas vezes na universidade é pego cases de empresas grandes, empresas internacionais, e eles espelham muito isso aqui na região, e a gente sabe que não tem, né? Não temos essa estrutura e muitas vezes o trabalho também não casa com o que eles estão buscando. Então, essa questão de trabalhar menos, o trabalhar PJ está vindo muito também da geração mais nova. Eu quero trabalhar só meio período, né? Isso está vindo muito e a gente sabe que hoje em dia é muito difícil tu conseguir um trabalho meio período sem sentido, assim, plausível, né? Então, isso vem muito forte da geração, mas principalmente, assim, eu quero começar agora, mas eu já quero um cargo de analista, né? Então, a gente sabe que não casa essas questões aqui para a nossa região, principalmente, né? A gente sabe que o mercado competitivo pode ser que as exigências diminuam ao longo do tempo, mas, por enquanto, é inviável esses tipos de solicitação. Mas, fora isso, também a geração mais nova é muito franca nas entrevistas, né? Eles são muito sinceros. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Não gostei por causa disso. Eu saí de tal empresa por causa disso, né? Já saí da empresa porque eu dormia na empresa. Eu saí porque eu não podia. Eles falam bem tranquilos, assim, eu dormi na empresa, eu não podia fazer meu lanche, porque o gestor não gostava de mim. Às vezes não tem nada a ver com o gestor não gostava de mim, às vezes o gestor cobrava de mim um resultado, né? Então, muitas vezes até o profissional ele acaba levando para o pessoal, né? Então, a gente vê que falta, às vezes, essa condução mais profissional da geração mais nova. E aí é onde a empresa muitas vezes entra com treinamento, um desenvolvimento individual, um acompanhamento para tentar reter essa pessoa
pessoa, né? Então a empresa acaba em alguns momentos criando ações para não ter uma rotatividade, não ter um turnover e aguentar essa mão de obra aí, que é difícil tu ter rotatividade e ficar colocando gente toda hora, né? É porque o custo da contratação é sempre maior do que o da demissão, né? O pessoal Exatamente. não se atenta nisso para a empresa, porque tem custos em cargos enormes. Mônica, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já falando mais desse mercado de trabalho antigo com a geração nova e também tudo que está vindo por aí. A gente volta já. De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje recebendo a gestora de recursos humanos e também de pessoas, Mônica Guedin, do qual a gente está conversando sobre os conflitos do mercado de trabalho e essa geração que está entrando agora, a geração Z. Mônica, a gente já falou de várias situações, né? Principalmente a questão salarial que mais pegam, né? Que eles acham que já vão ganhar horrores, assim. Mas também vem a parte que as pessoas estão reclamando realmente que os salários estão fora da realidade por tanto de demandas que estão exigindo nas contratações, né? Então, por um lado, eles têm razão também, né? Sim, eu vou dizer assim, não puxando para o lado político, que não é o intuito, né? Mas tudo vai virando uma bola de neve, Sim. né? Então, aumenta o imposto, aumenta isso, aumenta aquilo. E aí coloca esse valor no produto, e aí vai lá o profissional comprar o produto, e aí o salário é baixo, aí aumenta o salário, daí tem que colocar isso no produto, e aí vai virando essa bola de neve. E aí o que as empresas hoje estão fazendo até para conseguir compensar essa questão de salário, né? A questão de benefício. Porque muitas vezes o benefício, ele diminui a questão de encargos em folha por vários motivos, depende de como a pessoa faz, o jeitinho brasileiro, né? Então, mas realmente sim, hoje uma empresa que tem muitos funcionários, às vezes não consegue fazer essa mudança significativa na questão de folha e tem essa dificuldade, e aí na nossa região, como a gente tem muitas ofertas, acaba que os salários acabam competindo de uma empresa para outra. Comparado a outras regiões que a gente atende, inclusive com recrutamento e seleção, aqui na nossa região o salário se torna maior comparado a outros estados, tá? Mas mesmo assim a gente encontra essa dificuldade com questões salariais, principalmente em locais onde a empresa possui plano de cargos e salários, onde o salário é engessado, não dá para negociar, então a gente vê sim essa dificuldade e o pessoal realmente se queixando de salários. E aí entra num ponto, né, Michele, se a empresa ela não se adequa, não traz um benefício, não traz um salário interessante, não tem às vezes uma estrutura bacana para o profissional, essa pessoa não vai conseguir um profissional. Então, a empresa que entra em contato com a gente, que quer fazer uma vaga com a gente é muito específico, né? O seu salário está fora da realidade, começamos daí, né? Você não tem benefício, o seu salário não está dentro do mercado. Então, tudo isso a gente traz, ou senão a gente traz, o mercado está pedindo tanto, de tantas pessoas entrevistadas, a média salarial é tanto, não está condizente. E aí, se a empresa continua relutando num salário baixo e não olha nem a qualificação e nem o salário, a gente não vai encontrar essa pessoa, e aí realmente é onde uma grande massa reclama dessa questão, né? Porque tu estava falando dos benefícios, a gente observa, né? Antigamente era só o salário mais uma cesta básica, estava todo mundo feliz. Aí era o salário, a cesta básica mais o plano de saúde. Agora já tirou a cesta básica, o vale alimentação, porque aí tu tem mais opções para tu gastar. E aí vai, né? E hoje, quando tu olha as listas ali, quando vai olhar uma vaga de emprego, seja na indústria, seja no comércio, algum benefício tem que ter, senão as pessoas não querem mais, como era antigamente, pagar para trabalhar, né, Mônica? Exatamente, hoje em dia é mais difícil, né? E eles colocam sempre na balança o salário é mediano, mas tem bastante benefício, compensa. O salário é mediano, mas não tem benefício, não compensa. O salário é muito bom, mas não tem benefício. Tá, mas compensa, porque o salário é bem bom, né? Então eles colocam isso na balança e é importante que a empresa veja o que faz sentido para ela.
quando a gente fala de benefício, eu tenho que entender quem está trabalhando comigo. Porque às vezes eu vou colocar um plano de saúde e não é o público que está trabalhando comigo que quer plano de saúde. Ou às vezes eu vou botar um Gympass, um aplicativo de academia, e o meu público interno nem vai na academia, né? Então tem que entender isso também para botar algo que seja interessante para o seu público, que o pessoal goste e que chame a atenção dos próximos aí que estão participando de processo seletivo. Conversando com os empresários, tá? Tu deu esse exemplo agora, né, de conversar até encaixar, né, as peças para conquistar esse profissional para a vaga desejada. Conversando com os empresários hoje, eles estão muito resistentes a essa nova geração? Eles estão entendendo essa geração ou ainda tu acha que vai demorar um tempinho mais para tudo se encaixar? Porque a outra... Agora já é a Z, depois não sei, a beta que vai vir depois, né? Que vai vir mais calma, dizem, né? Ela vem daqui a pouco, ela já está chegando aí, né? Eles já estão com 14 anos, 5 anos passa muito rápido. Exatamente. Eu digo que hoje as empresas estão tentando absorver essa mão de obra, justamente porque está complexo aqui na nossa região, né? Mas sim, existem perfis distintos em vários segmentos, tá? Tem empresas que tem um perfil de profissional, tem empresas que tem outro, mas acaba abrangindo e dando chance, dando possibilidade, né? E aí vai dessa chance, dessa possibilidade ser positiva para continuar contratando ou tendo um pouco mais de resistência. Mas o que eu digo, assim, tá? Primeiro, na questão do pessoal mais jovem. Quando a gente tem uma administração assertiva dentro da empresa, onde eu penso assim, eu vou acompanhar esse profissional dessa forma e esse outro de outra geração dessa forma, e vou unir as forças dos dois para mim ter uma estratégia, legal, dá super certo. Agora, se eu pego um profissional de uma geração e de outra e apenas largo lá para trabalhar junto, eu vou ter um caos dentro da empresa. Uma hora vai dar conflito. Vai dar conflito. Por quê? Porque um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. São realidades totalmente diferentes e falta de gestão prejudica o negócio. E aí sim, você vai dizer, a geração tal é ruim, a geração tal é ruim, mas a empresa também não conseguiu administrar. A gente sabe que são ideologias diferentes, são pensamentos diferentes, mas se a gente conseguir administrar e acompanhar, ou ter alguém que faça isso, se torna muito mais leve, né? E a geração ainda continua levando a mãe para a hora da entrevista? Sim, tem bastante. A mãe, o pai, o namorado, o parceiro. Mas por que eles fazem isso, Mônica? É falta de segurança ou falta de instrução? Ou falta de segurança da família? Eu digo que é falta de segurança e falta de instrução. Seriam os dois, tá? Porque muitas coisas que para nós talvez seja básico, para algumas pessoas já não são, já não é. Às vezes a gente fala, confere o seu telefone no currículo. Às vezes é básico para nós, mas tem muita gente que não confere, coloca o número errado, né? Venha com uma roupa adequada para entrevista. Para nós é óbvio, para outras pessoas já não é. Entrevista online, não faça dormindo, descabelado. Para nós é óbvio. Para muita gente não é. Cansei de entrevistar pessoas que só mandei a mensagenzinha lá lembrando da entrevista, só realmente deu um tapa no cabelo e ligou a câmera assim, deitado na cama. Né? Então, deitado. Meu Deus. Geração mais nova. Mas por quê? Porque a ideia que a gente tem de uma entrevista de emprego é totalmente diferente, né? Então a gente vê essa distinção, assim. Eu, Mônica, hoje, vou ser bem sincera, não ligo muito mais, assim, para tá fazendo sentado na calçada de casa ou tá fazendo deitado na cama. Dependendo muito da vaga, do que tu busca com aquele profissional, ok, tu coloca isso na balança, a importância que ele está dando para a oportunidade. Em outras questões, nem tanto. Né? Então a gente tem que ponderar essas situações e entender que a geração ela vem com um pensamento diferente. Mas aí a gente também entra como tu disse, também um pouquinho de falta de instrução e noção, né? Porque os pais não deixaram de trabalhar. Os pais estão trabalhando, né? É questão de orientação também. Exato. E aí coitado, tudo cai na conta do pai e da mãe, mas não tem como, né, fugir desse embrulho. Esse profissional que eu falei, realmente falta instrução. E já tem outros que são instruídos de uma forma também não assertiva. Não é instruído de mais e de menos, é instruído errado. Então, assim, você leva a sua mãe para ela falar por você dentro da entrevista. Ela não vai trabalhar contigo. Né? Começamos daí. Você chegar numa entrevista e eu perguntar por que você quer trabalhar aqui? E aí você me diz porque meu pai disse que é uma boa oportunidade, porque aqui é uma boa empresa. Uma boa empresa que tem visão para outras empresas. Aí já me trouxe duas informações aqui que não são interessantes para mim, né? Então, assim,
dependendo das instruções, elas não são assertivas. E hoje aqui na nossa região tem muitas redes sociais, o próprio Instagram traz várias dicas aí, páginas de recrutamento, onde falam sobre entrevista, sobre pretensão salarial. Mas essa é uma geração que nem tem Instagram. Quando eles têm ou fechado ou com 2 fotos e deu. Eles só têm. Mas até no TikTok da vida tem informações, né? É realmente buscar o que interessa. Eles são uma geração entende? TikTok mais do que Instagram mesmo. Então é buscar o que interessa. Se eu quero saber realmente, se eu me interesso realmente, tem conteúdo. Perguntar quando você se inscreve para vaga. Isso para mim, eu não entendo. Você se inscreve para vaga de emprego. Aí você pergunta onde é a empresa. Não é um pouco fora da realidade? Tirando quando é uma agência que tu tens a curiosidade de saber qual que é a empresa da vaga em si, por exemplo, você chamou a gente do grupo GFP e tem curiosidade de saber para qual empresa é. Ok? Agora, se eu estou vindo aqui na TV Primavera e eu pergunto aonde fica a TV Primavera ou o que ela faz, daí é falta de noção mesmo, assim, de ir procurar, né? Tem muita gente, inclusive da geração mais nova. Isso não é uma crítica, porque, né, a gente temos pessoas de todos os perfis em todas as idades, mas é porque uma grande maioria está fazendo isso. Está fazendo isso. Então, assim, a empresa é a TV, vou falando da TV de novo, né? A TV Primavera. Você se candidatou e aí você pede a localização. Gente, hoje tem o Google ali. Você pode procurar ali, você pode ver o que a empresa faz ali na internet. É uma indústria de plástico, que tem bastante na nossa região. É indústria do quê? Poxa, tem o site. Entra lá no Google e procura. E geralmente está no nome também, né? Exato. Então, essas informações acontecem muito. Acontecem muito. A empresa do quê? A vontade, às vezes, é responder, poxa, olha no Google, né? Olha no Instagram, mas às vezes não tem TikTok, a empresa, né? Mas, assim, falta essa proatividade. Isso que eu ia te falar. Falta essa proatividade. E iniciativa, né? E essa pessoa daí no ambiente de trabalho, a gente também entende que ela vai querer as informações na mão. E é onde choca também muitas vezes, né? Porque a iniciativa é muito importante, né, no mercado de trabalho para você se destacar, para as coisas fluírem, não só para a empresa em si, mas para você, para adquirir conhecimento, né? Exatamente. Com exceção de uma vaga ou outra que a tua única função é baixar a cabeça e fazer aquela mesma atividade o dia inteiro. Robótica. Robótica. Aí a gente pensa que a pessoa precisa ter um pouquinho de iniciativa. Hoje, a grande maioria das vagas que a gente faz pede avaliação de atenção, pede iniciativa, pede proatividade, coisa que toda empresa pede, não precisava nem perguntar, né? Pede para vestir a camisa da empresa. E aí, como é que a gente mensura isso, né? Depende muito da condução da entrevista, o que a pessoa traz para nós, de experiência, ou o que ela fez da vida dela, o que fez ela buscar aquele segmento, se ela não tem experiência, né? Então, tá certo. Mônica, a gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista, é muito bom trazer esse tipo de informação, porque a gente tem os diversos públicos, né? A gente chega em todos os cantos do país. E tem gente lá em casa que às vezes faz isso, leva o filho para uma entrevista de emprego, não incentiva ele a procurar o endereço da empresa ou o que ela faz antes de se candidatar ou depois de se candidatar, saber um pouco mais, né? As pessoas estão ávidas que essa geração saia de casa e vá trabalhar para ter responsabilidade, porque geralmente é isso, né? Quando tu trabalha, tu tem responsabilidade, é o que os pais pensam, que vem da nossa geração, mas também não é só dar o peixe, ensinar a pescar, né? Em casa tem que começar a fazer isso também para essa geração evoluir. Eles têm os direitos, eles estão muito à frente da gente, acho que nesse propósito de não aceitar tudo, de não abaixar a cabeça, de lutar por melhores salários e condições. Ótimo, ok, mas a gente é regido por regras, né? E a gente tem que saber obedecê-las também, né, Mônica? Exatamente. Então, assim, estou buscando um emprego, é importante que eu visualize realmente o perfil da empresa com o meu perfil, né? Então, assim, você não vai mudar a regra da empresa, você até pode auxiliar a melhorar a condição de trabalho, trazer ideia, sugestão e tal, totalmente bem-vindo na grande maioria dos negócios. Mas a cultura da empresa você sozinho não muda, né? Então, se você tem uma filosofia de vida, procure empresas que tenham a mesma filosofia, né? Então, procure uma carreira que te traga essas situações que você está buscando, mas entenda que para ser totalmente do seu jeito, só se a empresa for sua, né? Então, a gente tem esse time. E você que é pai, que é parente, que leva o seu filho numa entrevista, ou se você é mesmo um marido que leva a esposa e vai junto dentro da entrevista, eu dou uma dica para vocês: fica dentro do carro,
fica na porta lá na rua, né, espera no estacionamento, não vai junto. Você pode levar a pessoa, você pode acompanhar, mas não dentro da entrevista, né? Deixa a pessoa ir sozinha. É a melhor coisa. Melhor coisa. Então tá certo. Obrigada mais uma vez, Mônica. Muito obrigada também. Gente, essa foi a Mônica Guedin que conversou com a gente. A entrevista vai estar toda disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, no nosso canal do Spotify também. Sala de entrevistas, é só procurar lá com as dicas e as orientações para você orientar o seu jovem que está entrando no mercado de trabalho, para que ele possa progredir também. Afinal de contas, todo mundo precisa trabalhar, mas também tem que seguir as regras, tem que entrar na onda de quem já está. E aí depois faz as revoluções da vida, mas primeiro pé no freio e com vontade, é claro. Então essa entrevista fica toda disponível para você acompanhar informação de verdade, de qualidade. Até o próximo Sala!